Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço por estarem aqui. Vou colocar o tema de hoje. Nós vamos falar das ervas, então os fitoterápicos. Quem for entrando já fica sabendo de que estamos falando. Tô aqui procurando uma plantinha, gente, para ficar temático. Pronto. Então, meu nome é Juliana, sou Juliana Moraes, eu sou idealizadora aqui do projeto da Qualivets, da equipe. E a gente tem trabalhado na equipe nos últimos 3 anos. Gente, eu tô louca aqui com os botões. Acalmem-se que eu já consigo arrumar. Bom, acho que deu certo. Então, a gente tem trabalhado na equipe há 3 anos. Eu já trabalho com terapia integrativa há 12 anos. Então, o nosso foco é olhar o bicho como um todo, é conseguir transformar a medicina veterinária e trazer a ideia para os tutores de que pode sim muito mais prevenir do que remediar. Na última década, os bichos têm ocupado um lugar totalmente diferente e que bom, né? Então hoje eles são parte da família, eles são vistos muitas vezes como filhos. E só que não basta ter a melhor roupinha, ter a melhor caminha, né? Todo aquele frufru se a gente não tiver informação por trás disso. Nós queremos... Bom dia, Gabi. Nós queremos cada vez mais que eles vivam, né? Nós somos procuradas... Ai, doutoras, não deixem meu bichinho falecer. E a gente entende isso, somos também tutoras. Mas a ideia é sim de prevenir mais, é de dar menos remédio, porque você começa a ver um possível problema muito antes. E que a gente possa olhar aquele animal de fato como um animal inteiro, e não somente como um órgão, como um membro. Então essa é a ideia da Qualivets, é para isso que a gente acorda todos os dias, é para transformar, é para facilitar aí o caminho da cura, e por meio desse olhar holístico, que é esse olhar do todo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de fitoterapia, que são as ervas. Vamos abordar um pouquinho desse assunto, o pessoal pediu bastante para que a gente falasse sobre isso. Então vamos lá, eu fiz aqui algumas anotaçõezinhas para que eu não me perca no que eu for falando aqui. Então a fitoterapia, ela vem do grego, de terapeia, né, que é tratamento, não sei se é assim que se pronuncia, e o phyton, que é o vegetal. É o estudo das plantas medicinais e as suas aplicações na cura das doenças. Então, gente, eu vou colocando um pouquinho da minha história, que acho que fica um pouco mais fácil até para que vocês acompanhem. Quando eu fiz a pós-graduação de acupuntura, né, que na verdade é de medicina tradicional chinesa, porque lá a gente acaba aprendendo sobre diversos outros métodos, logo em seguida eu fiz das ervas. E por quê? Porque a gente sente uma necessidade de trazer um plus, eu pelo menos senti isso, uma necessidade do a mais, sabe? Por quê? Quando a gente faz a agulhinha e vai lá na casa do tutor 1, 2 vezes por semana, muitas vezes a gente tem o fator básico, né, que é dinheiro mesmo. Então, muitas vezes não é cômodo para o tutor que a gente vá à casa dele 2 vezes por semana, por mais que seja o indicado para aquele animal. E aquele animalzinho, ele precisa receber mais estímulos, ele precisa ter outras técnicas envolvidas para que a gente tenha o resultado esperado. E eu vi na fitoterapia essa possibilidade. Então, antes de terminar, né, a pós-graduação de acupuntura, quando eu estava ali no 2º ano de acupuntura, eu já comecei a fazer fitoterapia. E é muito legal porque a gente vai estudando a capacidade das ervas agirem no organismo. Bom dia, Nívia. Então, a gente vai ali estudando a capacidade dos fitoterápicos agirem no organismo e como a gente tem um resultado muito melhor, muito mais rápido, se a gente usa aí essa técnica a mais, né? Esse plus, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês depois direitinho. Mas vamos lá, então, ela surgiu na maioria dos povos na China,
por volta de 3000 antes de Cristo. Então, assim, uma técnica muito antiga. E aí tem o nome do imperador, né? Ele chamava Shoshinkei. E ele foi quem descreveu... Bom dia, Yasin. E foi ele quem descreveu as propriedades do ginseng e da cânfora. Tudo iniciou dessa forma. E a gente usa bastante aqui. Então, um conceitozinho importante de se falar é assim: a definição do medicamento fitoterápico é diferente de fitoterapia. E por que disso? Porque a fitoterapia, ela não vai englobar o uso popular das plantas, tá? Mas sim os seus extratos, os extratos utilizados para, enfim, desenvolver essas ervas, essas manipulações. Os medicamentos fitoterápicos, eles são preparações elaborados por técnicas de farmácia, né? Eles são produtos industrializados. Então, aqui nós trabalhamos com a fitofórmula. Esse aqui é um do estopa, eu vou abrir para vocês verem. Então, ela vem assim ou assim, em líquido. E aí, como que funciona, gente? Eu vou chegar lá, tá? Bom dia, Adri. Eu vou chegar lá, mas como que funciona? A fitoterapia, ela é uma técnica da medicina tradicional chinesa. Então, é importante que a gente saiba que o conceito de fito é o mesmo que está por trás da medicina tradicional chinesa. Então, gente, o que é muito importante a gente perceber? Que não é entrando num site, e até recentemente alguns sites mudaram isso, não é entrando num site que você consegue ver lá qual que é o melhor fitoterápico para você e vai sair tomando. Por quê? Porque é aquela história, lembra que eu sempre falo aqui nas lives, falar que colocar o ponto tal serve para isso, nem sempre tá correto, porque você tem que avaliar o paciente, como que tá o pulso, como que tá a língua, qual é a sintomatologia desse paciente, o que que ele vem manifestando, e a mesmíssima coisa para os fitoterápicos, tá? Então, a gente precisa entender o padrão energético, como que esse paciente ele vem evoluindo ali no tratamento e a partir dali a gente sim faz uma escolha de fitoterápico para ele, se for o caso, tá? Bom dia, Bruno. Então, gente, a fitoterapia, ela cada vez mais vem sendo utilizada, né, no mundo como terapia de escolha. Por quê? Porque pra gente, nós terapeutas, é muito legal ter uma opção que não traga, por exemplo, malefícios à saúde do animal. Então, assim, rins, fígado, sempre é o fígado quem vai metabolizar tudo isso e é o rim quem vai excretar. Então, não são todos os animaizinhos que conseguem fazer aí o uso prolongado de uma medicação tradicional sem passar pelos efeitos deletérios que ela vai trazer. Então, esse animalzinho, com certeza, depois de um tempo tomando alguma droga específica, ele começa a manifestar. Seja vômito, seja uma sensibilidade gástrica. Então, os fitoterápicos são muito legais para isso. Então, ele não vai oferecer todo esse efeito deletério que a medicação tradicional traz, tá? E aí, gente, eu vou começar a falar do básico do conceito, tá? A fitoterapia, ela é o sistema terapêutico mais antigo do mundo, como eu falei para vocês. 3000 antes de Cristo, é muito tempo, tá? Então, é uma técnica muito utilizada, consequentemente muito conhecida, muito estudada e muito segura também. Mas não para sair tomando à torta e à direita sem saber o que tá tomando, claro, né? Então, vamos lá. Fitoterapia, o que ela vai trazer pra gente? Então, o homem, desde sempre, ele começava a associar certas plantas com fins terapêuticos para determinadas doenças. E as substâncias utilizadas na medicina tradicional chinesa, chamada também de matéria médica chinesa, várias literaturas a gente encontra assim, matéria médica chinesa. Inclui substâncias de origem vegetal, de origem animal, de origem fúngica, minerais e alguns produtos também químicos e biomédicos, tá?
Então, na sua maioria, substâncias de origem vegetal, elas vão corresponder a 80% do que a gente utiliza nos fitoterápicos. Mas existem também fitoterápicos, apesar do fito, né, de outras origens, tá? É importante a gente falar isso porque existe. Normalmente a gente não utiliza aqui... Opa, meu brinco cai, não tem problema. A gente tira o outro. Então, assim, normalmente... o que a gente utiliza aqui na Qualivets? A gente utiliza os produtos de origem vegetal e a gente pede para uma farmácia específica para ela manipular pra gente ter muita certeza que é aquilo que a gente deseja aplicar no animalzinho. Então, gente, desde a China antiga, os mestres diziam, né, que as ervas medicinais são a base da medicina tradicional chinesa, mesmo porque foi a primeira técnica utilizada por eles. Mais de 3.000 substâncias, são muitas substâncias, tá? Medicinais, elas foram descritas nos livros clássicos. E atualmente, mais de 12.800 substâncias da matéria médica chinesa, né, já foram coletadas e identificadas. É muita coisa. O uso da fitoterapia chinesa baseia-se na teoria da medicina tradicional chinesa, que é o que eu estava falando para vocês. O conceito é o mesmo. Cada substância vai ter a sua própria característica energética, né, bem específica ali para o que a gente está tratando, e ela vai ser classificada de acordo com a natureza, com o sabor, com o direcionamento, com a associação dos canais ali, que são os meridianos energéticos, e com os órgãos, e também com seu grau de toxicidade. Os diversos ingredientes, os diversos componentes ali de uma formulação que compõem aquela receita, que compõem aquela erva, ou fórmula fitoterápica, que é o que a gente fala, né? Dê 2 cápsulas da fórmula, são combinadas em proporções diferentes, que é o que difere cada uma delas, né? Que vão maximizar os efeitos desejados e vão inibir os outros que a gente não deseja, que são os efeitos colaterais. A prescrição do fitoterápico, que é super importante, indicada com certeza com um fitoterapeuta, e aí eu tô falando, bom dia, Piotr. E aí eu tô falando tanto de quem está usando o fitoterápico para uso na medicina humana, como quem faz o uso na medicina veterinária. Precisa ser um profissional a prescrever isso para vocês, tá? Ou pro animalzinho de vocês. E por quê? Porque a gente pode ter aí uma prescrição errada e um agravamento no quadro. Então, não entrem em sites ou vejam, tal erva serve para isso, eu vou usar. Não, gente, não façam isso sem consultar um médico, tá? Realmente a gente já ouviu falar de muitos problemas e até alguns tutores trazem pra gente esse tipo de relato, falando, olha, eu fiz tal coisa e não deu certo. Então, não façam. A Adri tá perguntando, a fitoterapia não utiliza substâncias encontradas apenas no Ocidente? Não, não. Inclusive, Dri, a gente tem, por exemplo, cursos que usam ervas mais tradicionais. As ervas conhecidas por nós, do chá da vovó. Essas que a gente prescreve, nenhuma. Essas ervas, elas vêm da China mesmo, tá? É por isso da nossa parceria com a Fitofórmula. Então, por que eu faço parceria com a Fitofórmula? Uma que a minha pós-graduação foi lá. Então, o que eu sei, aprendi com eles. Eles ficam localizados em Santos. E aí, gente, não tô fazendo propaganda de ninguém, não. Tô falando o que eu vi, o que eu vivi, né? Eu fiz estágio com eles e ali eu tive a oportunidade de ver o processo da erva ficando pronta. É muito artesanal. É muito manual mesmo. Desculpa. É muito manual. Então, é um cuidado muito individual com cada erva, com cada fórmula. E eles recebem as ervas ali no Porto de Santos. E ali eles dão início para que virem os frasquinhos. E aí ele pode vir em forma alcoólica, que eu já vou falar para vocês, ou em cápsula. E aí existem outras formas de fazer fitoterapia. Nós aqui da Qualivets, a gente trabalha com fitoterapia chinesa, baseada nos conceitos da medicina tradicional chinesa mesmo, tá? Então, o que a gente percebe? Eu só vou voltar lá e depois eu já entro
nesse assunto de como vem as ervas, tá? Como que a gente pode dar. Então, o que eu quero falar pra vocês? Eu não quero me perder aqui pra eu não pular, porque a fito dá o que falar, né? Então, assim, gente, o padrão energético de cada paciente, ele tem que ser levado em conta, tá? O que é esse padrão energético? Lembra daquela figura que eu sempre mostro pra vocês dos 5 elementos? É que hoje eu tô sentada ao contrário e o quadro tá ali. Mas eu abro aqui pra vocês, para que vocês possam visualizar o que eu tô falando. Então, aqueles 5 elementos que a gente se baseia na medicina tradicional chinesa é a mesma coisa que vai levar a gente a escolher o uso da erva do animalzinho no nosso atendimento. Então, é esse aqui, ó, gente. Acho que dá pra ver aí. Então, aqui a gente tem esses 5 círculos coloridos, né? E isso é uma analogia muito legal, porque vocês conseguem entender sem ter muito conhecimento sobre a medicina tradicional chinesa. Então, por exemplo, eu tenho um animalzinho que ele tem insuficiência cardíaca, ok. Eu sei que o coração, ele mora aqui dentro desse círculo vermelho, tá? A gente chama esse círculo vermelho de elemento fogo. Então, se eu quero tonificar esse coração, porque ele não tá funcionando direitinho, né? A gente fala, tem que dar energia pro filho. E o filho é o elemento que vem antes, sempre, tá? Então, nesse caso, é esse círculo verde, que é o elemento que a gente chama de madeira. Então, aqui pra gente, a gente fala, tô tonificando madeira. O que quer dizer? Que eu tô trazendo mais energia para esse elemento para que ele possa alimentar esse. Ou vou tonificar direto fogo, também é uma outra possibilidade. Os velhinhos que já têm as deficiências das essências, a gente pensa aqui nesse elemento, que é o elemento água. A gente fala, tô tonificando o yin do rim, tô tonificando o yang do rim. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu tô, enfim, trazendo ali o padrão energético do paciente. Mas como que você sabe qual é o padrão energético? Eu sei pelo pulso, eu sei pela língua, eu sei pelo diagnóstico que as meninas fazem, afinal, todos nós somos clínicas, né? Então, mas você sempre fala que você não atua como clínica, verdade? Mas a nossa primeira formação, somos médicas veterinárias clínicas. Então, a gente consegue olhar um todo do animal. A gente tá ali olhando mucosa, tá olhando hidratação. E por meio dessas informações, a gente vai ali na nossa cabeça traduzindo pro chinês, que a gente fala. Então, aqui a gente brinca, falando chinesmente, por quê? Porque eu tô transportando aquelas informações ali na minha cabeça pro conceito de medicina tradicional chinesa. E daquela forma eu consigo falar, é deficiência de Xue. O que é isso? É deficiência de sangue. Às vezes é um animalzinho que tem uma pele ressecada. É aquela pele que você vê... Bom dia, Alice. É aquela pele que você vê que tá faltando hidratação, né? Então, depende do padrão energético. E a gente tem alguns padrões aí que a gente navega na medicina chinesa para que a gente consiga falar, olha, esse animalzinho tem isso, vamos trabalhar isso, tá? E, gente, acreditem, é muito mais complexo do que vocês imaginam. Tudo que eu consigo falar depois de 12 anos de estudar a mesma coisa, meu Deus, como eu ainda não sei nada, né? Por quê? Porque a gente está em constante leitura, constante estudo, só que são muitas traduções, são muitas coisas milenares que não tem a ver, bom dia, Tati, que não tem a ver com a nossa realidade aqui do Ocidente. Então, tudo que a gente faz aqui é uma adaptação, eu falo muito isso, né? Não acreditem que vocês estão fazendo medicina chinesa ou que eu estou fazendo medicina chinesa. Eu não sou chinesa, vocês não são chineses, os animais de vocês não tiveram vida chinesa e não são chineses. Então, o que a gente traz aqui para o Ocidente é uma adaptação. Isso é muito importante que a gente não perca de saber, tá? Então, gente, com toda certeza, saibam que a gente tem que ter esse conceito muito bem embasado. A gente, eu digo os profissionais que trabalham com isso. Não dá para pegar uma apostilinha, olhar lá e falar assim, então tá bom, eu vou dar, sei lá, para dor de cabeça, eu vou dar para tal coisa. Não, você tem que ter um embasamento. E várias vezes aqui acontece bastante com a gente, da gente ter um caso que aparentemente ele é óbvio,
Então, vamos falar de um caso óbvio aí para que todo mundo entenda. Anemia. A anemia tá faltando sangue, Juliana. Eu sei, eu vi lá no exame. Tá bom, só que só para anemia, gente, a gente tem diversas possíveis combinações. Mais de 10, mais de 15. Só na medicina chinesa, tá? Então, assim, da onde vem essa anemia, né? O que tá gerando, o que tá causando essa anemia? Enfim, é uma anemia que veio proveniente de uma doença do carrapato, por exemplo. Não, é uma anemia que veio de uma desnutrição. Enfim, o que tá gerando aquilo e o que a gente vai utilizar para combater aquilo? Então, a minha dor de cabeça não é a sua, que não é a mesma dor de cabeça de uma outra pessoa. Cada um de nós tem um determinado sintoma por motivos diferentes. Isso é muito importante. As pessoas falam pra gente, o meu vizinho, meu amigo, enfim, alguém da minha família indicou tal produto e eu tô usando no meu animal, porque é o mesmo caso. Gente, não se enganem, tá? Bom dia, Manu. Não se enganem, não é o mesmo caso, de jeito nenhum. Cada caso, ele tem a sua individualidade, a sua peculiaridade, e a gente tem que estudar exatamente aquilo para indicar alguma coisa para o animalzinho, tá? E aí vamos voltar lá nas informações então. Então, o que eu uso é o mesmo conceito da medicina tradicional chinesa, certo? É sempre assim? Não, gente. Eu aqui trabalho com fitoterapia chinesa, é o que a Adriana perguntou. Todas as substâncias são encontradas no Ocidente? Não, mas tem pessoas que trabalham com substâncias encontradas no Ocidente, tá? Então, gente, cada item que vai aqui, e aí deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui atrás tem o percentual que foi colocado aqui, é muito pequeno. De cada erva, eu não sei se dá pra vocês verem. Ó, aqui tem o percentual. Tá bem ruim no vídeo, né? E aqui tem todas as ervas que foram colocadas. Isso é uma fotinho que depois eu tiro com mais calma e posto pra vocês. Só que aqui, por exemplo, eu tô com uma erva na minha mão, que ela chama Gipitang. E a primeira dela, ela tem ginseng, ela tem membranácea, ela tem... Enfim, gente, são... Aqui, nesse caso, a gente tá trabalhando com 12 ervas. Então, é a junção de 12 ervas em percentuais diferentes que vai dar uma determinada combinação que recebe um nome e que aí sim, a Adri falou que ficou mesmo embaçado. Ele é muito pequenininho, talvez até na foto não fique bom, mas depois eu tiro de frascos maiores que eu tenho lá no estoque e mostro pra vocês. Então, vocês vão ver que a combinação de diferentes ervas, aqui no caso de 12, com percentuais diferentes, que vai chegar nessa erva, que aqui recebe o nome de Gipitang, e aí eu sei que eu vou utilizar para determinados fins essa erva, tá? As ervas, elas podem vir assim também, ó, a gente utiliza muito o creme. Esse aqui é um mirra composto. Então, aqui eu tenho uma junção de mirra e cânfora. É o creme branquinho que vocês estão acostumados aí a gente a usar, né? Ele é assim. Vocês estão acostumados a gente a usar no guachá. Nos nossos clientes vem muita gente usando ali nas costas do animalzinho, né? No dorso do animal, a gente pinga algumas gotinhas e depois a gente faz a massagem chinesa, que é o guachá com a espátula. A massagem tradicional, eles usam óleo. Quando eu comecei a fazer, imagina você chegar na casa da pessoa e utilizar óleo, vermelho, o óleo que vem da China, um cheiro bastante forte. Sim, Manu, nós somos revendedores, eu já vou chegar nesse assunto. Eu até gravei um vídeo polêmico essa semana sobre a revenda desses produtos, mas vamos lá. Quando eu comecei a aplicar na casa das pessoas e fazer a massagem final com óleo vermelho, imagina, o óleo caindo no tapete, o óleo manchando a pelagem do cachorro, e aí facilmente eu vi que aquele não era o caminho. E aí o que a gente precisa inicialmente é deslizar ali a espátula, né? Para trazer mais sangue para a superfície do animalzinho ali, da pele. E aí, bom dia, Gina. E aí eu tive essa ideia. Vou pedir para a Fitofórmula manipular mirra com cânfora e eu vou utilizar esse creme porque ele tem um potencial analgésico também.
O animalzinho tem pelo, é pouca absorção tópica, mas existe, tá, gente? Absorção tópica, então precisa ser algo específico, que não traga alergia, que não tenha contraindicações. E ali eu consigo fazer o gua sha. Então é um creme branco, o animal não fica todo melecado. Facilmente, depois que a gente finaliza a massagem, passando no sentido contrário, uma escovinha, vocês veem subindo um pozinho branco. E aí já sai, o pelo fica normal. Os tutores gostam, os animais gostam, a gente gosta. Não quebra o vidro de óleo dentro da mala do terapeuta, que a gente gosta bastante. Então ficou muito mais fácil e hoje a gente só faz a técnica de gua sha com o uso de mirra e cânfora. Para eu não me perder, a Adriana falando, lembro da pequena com esse óleo vermelhinho. E o óleo, ele é ótimo, né? Ele vem lá das raízes mesmo, né? É como se faz lá o gua sha na maioria das vezes. Mas, gente, é um óleo vermelho, né? Então, a Adriana tá falando da pequena, e a pequena, os pelos dela eram escuros. Mas vocês imaginem, a gente lá com um animalzinho de pelagem branca, né? Pelagem clara, jogando aquele óleo vermelho, aquele tapete claro da pessoa e aquele caos. Então, a gente foi fazendo essa adaptação e deu certo. Para eu não perder só o raciocínio, a Manu perguntou se nós somos revendedores desses produtos. E aí, gente, longa história. Sim, nós somos. Então, quando a gente começou a trabalhar com fitoterápicos, e quando eu digo a gente, eu tô me embasando no que somos agora, porque eu quero dizer, quando eu comecei, né, que foi lá 12 anos atrás, foi o que eu falei pra vocês. Eu senti a necessidade de trazer um plus para que os meus tratamentos tivessem resultados mais rápidos. E por isso eu fui em busca da formação também de fitoterapia. E aí, primeiramente, né, eu não ganhei a formação de fitoterapia, eu paguei pela formação de fitoterapia, como todos os veterinários pagam por suas formações, ou a maioria delas. E a partir daí eu fiz 2 anos, bom dia, Raimundo, eu fiz 2 anos também de especialização, né, em uso das ervas na fitofórmula, um curso ali de extensão, para que eu pudesse ser apta a prescrever esses fitoterápicos. Então, ali no curso, aí tô falando do que eu fiz, né? A gente acaba tendo um apego e uma confiança muito maior nos produtos da fitofórmula, claro, porque a gente tá ali em convívio com quem trabalha lá dentro, a gente tá vendo o que tá acontecendo. Então, eu, particularmente, passei a prescrever fitofórmula. A gente tem a facilidade dos códigos, né? Porque aqui tem um códigozinho que a gente fala, a erva 029, a erva 38. Então, a gente tem essa facilidade da fitofórmula, eles dão uma facilitada na nossa vida, até vou ver se eu acho aqui, mas a gente tem, por exemplo, lista das ervas que a gente pode, né, das possíveis combinações a se fazer. A gente tem bastante coisa, a gente tem os resuminhos, e tá tudo aqui do lado, viu, gente? Mas a gente tem os resuminhos que a gente se baseia, né? Então, assim, a gente tem a vida facilitada, óbvio, quando a gente faz o curso da fitofórmula, só que a gente fica também refém ali de uma determinada forma de trabalhar. E assim eu comecei a fazer a prescrição das ervas deles, e sempre foi assim. A fitofórmula, eles revendem os produtos direto, né? Você pode entrar lá no site e pode comprar, eles fazem essa revenda. E eles fazem também esse repasse para nós. Então, a gente compra deles, a gente envia os nossos pedidos, a gente compra e eles enviam pra gente os nossos pedidos ali separadinhos. Então, a gente também paga frete, a gente paga o boleto deles, tudo normal, tá, gente? Tudo normal. E eu nunca tinha tido problema com isso, porque para os meus clientes era tudo muito comum já da gente prescrever. Olha, eu vou atender, por exemplo, a pequena da Adriana, como a Adriana falou. Olha, Adri, na minha opinião, existe uma erva que pode auxiliar a tua cachorrinha, né? A pequena já não está mais aqui, mas enfim, na época que eu atendi a pequena. Que possa auxiliar a tua cachorrinha. E aí, eu passo esse nome da erva para ela. A gente sempre fez esse trabalho. Por quê? Porque aí eu vou tirar um tempo da minha vida, né? E vou dedicar a escolha daquelas ervas. Não é assim, vou chutar uma erva. Não.
vou pensar naquele caso individualmente e vou falar, olha, a melhor erva para tua cachorrinha é essa. Então é um estudo, é uma prescrição, né? Não é que eu olho para isso aqui e falo, ah, não, eu vou unidunité. Não, gente, não. Então, e isso é uma mudança constante também na vidinha do animal. Então ele toma e logo ele precisa ser reavaliado para ver se a gente está conseguindo os efeitos que a gente espera, ou se a gente viu outro tipo de sintoma, se mudou alguma coisa, o cocô amoleceu, não amoleceu, vomitou, não vomitou, tá? Então, a partir daí, a gente sempre prescreveu isso. E recentemente a gente teve uma surpresa onde... E claro, gente, eu cobro por isso. É o nosso trabalho, a gente cobra, né? Então, a gente revende. Então, claro, a gente compra por um preço e vende por outro, tá? Pra quem não sabe, funciona assim, todas as revendas da vida, né? Então, pra nossa surpresa, uma das nossas colaboradoras foi destratada por uma cliente, onde a cliente ficou indignadíssima, que nós fizemos a prescrição da erva pro cachorrinho dela, e que ela poderia comprar aquilo por um outro valor. E aqui, gente, ninguém é obrigado a nada. Então a pessoa compra com a gente se ela quiser. Nós, inclusive, fornecemos a receita e ela compra aonde ela bem entender, tá? Mas, claro, quem puder comprar com a gente e ajudar no nosso trabalho, nós não cobramos a mais pela consulta de fitoterapia. A gente agrega no serviço para que o resultado seja melhor e mais rápido. Então, claro, quem puder, com certeza a gente agradece. E aí, e só para vocês terem ideia, isso dá uma diferença de R$20, onde a gente não cobra, né, pela prescrição. E a nossa colaboradora foi destratada, teve todo um paranauê aí, por causa disso, que nós somos revendedores e na opinião da pessoa, a gente tem que pegar isso aqui a tal valor e tem que revender ao mesmo valor, sendo que você abre lá e dá o que pro seu animal, sendo que se você não souber o que prescrever, né, gente, você pode já gravar. Então foi uma história que deixou a gente bastante chateada, eu gravei um videozinho polêmico até falando sobre isso, porque se fosse comigo acho que eu teria me defendido melhor, mas fiquei chateada que foi inclusive com uma das nossas mais novatas, que está aqui há pouquinho tempo com a gente. Então, fiquei sim bastante chateada, tive essa conversa que eu tô tendo aqui com vocês com a tutora, ela se desculpou, entendeu, né? Porque, de fato, sim, fazemos a revenda de algo. E aí, lendo aqui as mensagens da Manu, será que alguém pode achar que você não tem custos com a informação, execução do seu trabalho? Tem quem ache, viu, Manu? Essa é a diferença de ter suporte profissional, ter todo esse trabalho e cuidado. E é exatamente isso. Eu tenho um dia, gente, que eu, a Gabriela, quem conhece aqui nossa turma, vocês sabem, a gente tem aqui o dia do atendimento, que é na terça-feira. Na terça-feira a gente esmiuça os casos. Então a gente fala, olha, a doutora Daniela observou tal coisa, o que a gente pode indicar? A gente pode indicar tal coisa. Fora isso, por trás disso, a gente tem, e eu tô louca pra mostrar tudo isso pra vocês, porque muita gente nos fala isso, né? Ah, mas vocês têm tantos diferenciais, vocês contam pra quem? A gente não conta, viu, gente? Mas a gente vai começar a contar. Então, o primeiro passo, quando a veterinária vai na casa de vocês, ela escreve lá tudo no prontuário. E lá naqueles elementos, nos círculos coloridos, ela coloca lá, ah, tem deficiência do rim, ah, tem aumento de yang do fígado. Tudo isso vai montando o padrão energético do animalzinho. Chega na quarta-feira à noite, a gente discute a equipe toda, os casos. E aí todo mundo ali dá a sua opinião. Na quinta-feira de manhã, a gente tem estudo. Na quinta-feira à tarde, a gente também tem estudo. E aí a gente passa ali discutindo. Chega na terça-feira que eu falei pra vocês, no dia do atendimento, eu e a Gabi aqui, a gente fala, então o que vai indicar para esse animal? E aí sim, passa lá o que pode tomar, o que não pode e qual que é a melhor forma.
E aí a Manu comenta, né? Mais um cliente, assim, nós podemos deixar ele ir para bem longe, encontrar outro lugar para ser atendido. Saindo um cliente ruim, entram 3 maravilhosos. E aí, Manu, é complicado isso, porque a gente não tem como segurar nossas emoções, né? E eu sou péssima disso. Então a gente sente tristeza, frustração, fica assim chateado. Mas por outro lado, vem uma coisa muito mais preocupante na minha cabeça, que sabe o que é? As pessoas não têm noção. Então, é uma falta de informação no sentido raso mesmo, a gente não tem informação para trabalhar com o público. E aí eu até pego essa culpa pra mim, sabe? Porque pra mim e pros colegas também, né? Tô dividindo a culpa aqui com os terapeutas. Porque o pessoal não tem noção do que é. Ah, então você indica fito? E aí eu tenho a sensação que você lê isso aqui, escolhe uma. Mas não é assim, gente. É uma doação de verdade. Cada caso é um caso e que caso, sabe? Para que a gente possa ali ter um resultado. Então eu vejo que às vezes as pessoas não fazem por mal, algumas fazem, mas algumas não fazem por mal. E quando a gente vê, elas estão de fato falando muita bobagem por falta de informação. E é isso que preocupa mais ainda. Mas tá bom, vamos lá. Então, gente, quando eu posso pedir para manipular lá a erva, eu posso manipular também em líquido, as gotinhas. Então aqui, por exemplo, ó, aqui são as gotinhas, tá vendo? Então assim, a gente vai falar, a cada 30 gotinhas, a cada 20 gotinhas. E aí vocês sempre vão ter essa orientação da equipe de como oferecer o fitoterápico, que é uma das principais coisas, né? O que faz de fato a diferença aí no tratamento. As cápsulas, elas são pequenas. Eles diminuíram, graças a Deus, porque a cápsula eu não tenho aqui da antiga, mas elas eram grandes e é difícil de dar. Agora elas estão bem pequenininhas, não sei se vocês conseguem ver, mas elas têm cerca de 1 centímetro, ó. Tá vendo? Então tá muito mais fácil de dar. É claro que essas cápsulas, elas são formuladas para que elas estourem ali na mucosa gástrica, já no estômago do animalzinho. Só que tem gente que não consegue dar a cápsula inteira pro animal. E outra coisa, cada cápsula equivale a 10 gotas desse aqui. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente pede para dar 20 gotas 2 vezes ao dia, você vai ter que dar 4 cápsulas dessa. Então, às vezes não é fácil. E aí a gente fala para a pessoa, pode abrir, fica tranquilo, abre a cápsula, tira o pozinho de dentro, mistura com algo que seja de fácil administração, que o teu animalzinho aceite bem, e aí sim ele vai ingerir melhor. Por exemplo, o estopa, ele come no meio da comida, o que facilita, eu não preciso ficar enfiando ali na goela dele todos os dias, né? A Manu comenta, é um trabalho, um estudo, um investimento, tudo é troca, não é trabalho gratuito, né? Gratuito já tem essas lives. Não, é verdade, Manu, mas assim, a gente também entende que a pessoa não entende, sabe assim? Mas enfim, é o que você falou. Às vezes sai um, vem 3 maravilhosos, mas eu acho que o meu propósito maior eu sei, eu não vou mudar a cabeça de todo mundo, não adianta eu sofrer por isso, eu não mudarei o mundo sozinha. Mas eu acho que já tem tantas pessoas, tantas informações, esse mercado vem crescendo tanto. Então as pessoas, elas passam a ter mais informação e a poder tomar melhores decisões, né, com toda certeza. Então, isso já me tranquiliza. Mas então, gente, é assim... voltando lá à cápsula, a gente fala para a pessoa que ela pode abrir e facilita. Se o cachorrinho, gatinho, aceitar inteira, nossa, que ótimo. Só que, por exemplo, aqui em casa eu uso duas ervas pro estopa, né? Então, eu vou dar 4 cápsulas no almoço, 4 cápsulas no jantar. É fácil eu ficar colocando isso toda hora na garganta dele? Claro que não, todos os dias. Ninguém merece. Então, na minha opinião, a gente facilitando ali essa administração é muito melhor. Para você, que não vai ter aquele trabalho, aquele transtorno, e para o teu animalzinho também. E aí, vocês devem estar se perguntando do líquido, né?
O líquido, gente, é o seguinte, eu praticamente não prescrevo. Por quê? Porque ele é em solução alcoólica. O veículo dele é com solução alcoólica. E aí, eu precisaria ter muita certeza que todos os tutores teriam muito cuidado de colocar um pouquinho de água para ferver, pingar as gotinhas ali que foram prescritas, deixar pelo menos 30 segundos, que é o tempo que o álcool demora para evaporar, para que aí sim a gente ofereça para esse animalzinho para não causar uma sobrecarga de fígado, por exemplo, e não causar nenhum tipo de malefício que não é o que a gente quer. Só que o que eu vejo? Esse é mais barato que esse, tá? E aí algumas pessoas querem dar esse. E eu tento convencê-las de que não, por quê? Eu falo, gente, vai chegar uma hora que você tá com pressa e aí você vai pegar aquelas gotinhas, algo mais forte que você vai te impulsionar a fazer isso, e você vai pegar as gotinhas e vai dar direto pro teu animal, com álcool mesmo. E eu já vi, gente, nos cursos de fito, os professores, por exemplo, usarem para eles, e aí de repente abre e toma. E aí eles falam, não, ok, só que assim, nós somos humanos, então é a nossa escolha, né? Boa parte da população faz ingestão de álcool, pouco ou muito, mas faz a ingestão de álcool. E aí para nós, ok, é uma decisão. Porém, aqui em casa a gente põe ali na água fervendo, espera sair o álcool e aí consome, né? Não vejo sentido de não fazer dessa forma, e é a forma que é sugerida mesmo pela farmácia. Só que a gente vê muito que as pessoas não fazem isso com os animaizinhos, então parei de prescrever. E agora eu prescrevo as cápsulas, na minha opinião acaba sendo muito mais fácil. Então tenho feito assim, tem dado certo. E outras opções, que cuidados que a gente tem que ter, né? Então, por exemplo, aqui, é que vocês não estão enxergando, mas eu tô com o computador aqui e eu tô com uma caixa de madeira e do outro lado eu coloquei as ervas. Por quê? Não pode ficar perto de celular, computador, então cuidado em carregar isso na bolsa, porque pode interferir no resultado da erva, tá? Muito parecido com homeopatia mesmo. Bom dia, Daisy. Muito parecido com homeopatia também, que tem os cuidados, a gente também precisa ter esse cuidado com os fitoterápicos. Até a gente tem a Mari na equipe, e a Mari fazia os pacotinhos para entrega e ela sempre foi neurótica com isso. Então, não coloca aí perto, não coloca em cima da mesa. Bom dia, Chico. Não coloque em cima da mesa porque vai dar problema. E a gente não coloca mesmo, a gente toma um super cuidado com isso. Com sol também, tá, gente? Então, precisa estar num ambiente fresco. Então, isso é muito importante. Aqui no nosso estoque, os gaveteiros que ficam com os fitoterápicos, eles são todos de madeira. Então, a gente tem ali um certo isolamento térmico também. E também o isolamento de nem pensar em colocar em algum outro lugar próximo a computadores, celulares. E eu vejo muita gente colocando isso em cima do micro-ondas. Não, tá, gente? Não coloquem. Deixa ali num cantinho de madeira, num cantinho onde você veja que tá protegido. Não coloca do lado da televisão. Então, cuide do seu fitoterápico para ter o resultado que vocês esperam. Eu não sei o que mais que falta eu falar, mas eu vou dar uma repassadinha aqui nas anotações. Então, gente, uma coisa que é muito importante, né? Que diferentemente dos remédios convencionais que a gente está acostumado da farmácia, os fitoterápicos, eles não vão tratar somente um sintoma. E aí entra uma parte importante de ressaltar, que é assim, às vezes chega um animalzinho pra gente que não tá andando, por exemplo, um probleminha de coluna um pouco mais grave, né? E aí a gente indica os fitoterápicos para que o tratamento seja mais efetivo, mais rápido, melhores resultados. Aí a pessoa liga a fitoterapia a, por exemplo, os outros remedinhos que o animal já está recebendo, os convencionais, o anti-inflamatório, o analgésico, e aí pergunta, eu posso parar de usar os outros remédios? E a resposta é não, tá? Objetivos diferentes. Aqui, a nossa proposta com eles, a gente vai tratar de dentro para fora, a gente vai ter uma melhora consequente, né, de tudo que a gente fez do tratamento, e aí sim o clínico veterinário vai falar, nossa, melhorou, vamos amenizar os remédios, que é o que a gente quer.
diminuir os remédios dá cada vez menos, com toda certeza, né? É o que a gente quer mesmo. Só que os remedinhos que a gente está acostumado, eles tratam o sintoma. O que quer dizer, né? Que quando eu tomo uma Neosaldina, porque eu tô com dor de cabeça, eu vou... Chegou no fim, não tem problema, Chico, vai ficar salva. Então, quando eu tomo uma Neosaldina para dor de cabeça, daqui meia hora eu não tô mais com dor de cabeça. Quando eu tomo um fitoterápico, que aí a gente fala, é analgésico, mas na verdade é um fitoterápico que vai trabalhar na estagnação de meridianos que estão te causando dor, isso vai demorar mais. Quando a pessoa tem paciência, aqui em casa, por exemplo, a minha mãe tem um resultado ótimo com fitoterápico. Então, assim, se ela fica tomando de hora em hora, que é uma forma de utilizar, a gente utiliza muito assim, uma cápsula por hora em casos graves, UTI, né? E casos agudos, se ela toma uma de hora em hora, logo a gente vê o resultado, né? A gente já chegou a contar, em 4, 5 horas ela vê o resultado. Agora, é imediato? Não, gente, aí não é imediato. O Chico falando que é fã disso, que lembra como foram ajustados alguns índices da Aurora. E, gente, tem erva para o que vocês imaginarem. Então, animalzinho que está passando por um processo de oncologia, né, por exemplo. Então, o câncer, a gente consegue auxiliar o animal com fitoterápicos. Triglicérides, colesterol, problemas hepáticos, né, problemas no fígado, problemas cardiológicos, no coração, problemas renais. Então, as afecções dos mais variados tipos, doenças muito diferentes, a gente consegue trazer fitoterápico. Aqui, no caso do estopa, para que ele toma? Porque eu tenho que tonificar aquele baço, que eu sempre conto para vocês, que ele tem um nódulozinho no baço que a gente acompanha, que foi achado de exame. Mas a gente faz esse acompanhamento constante, ele toma fitoterápico. Ele tem insuficiência cardíaca, de mitral e de tricúspide, que são as válvulas do coração. Ele toma também. Então, eu uso pra tudo. Mas você usa tudo? Sim, gente, eu uso tudo. E esse é até um assunto que a gente estava falando aqui essa semana, né? Quando chega um paciente pra gente, dá a impressão que a gente quer que vocês montem uma loja. Precisa disso. E às vezes a gente assusta a pessoa e tem gente que nem continua o tratamento com a gente, né? A gente precisa estudar uma outra abordagem. Aceitamos sugestões. Mas a questão é, por exemplo, tem muita coisa. Então, por exemplo, no caso do estopa, que é meu cachorro, eu sempre uso de exemplo, ele é um animal saudável. Ele tem 10 anos de idade, ele é idoso, o coração já não funciona tão bem, é uma insuficiência cardíaca, de mitral e de tricúspide, porém, ele não toma remédio para isso, ele não faz uso de nenhum tipo de medicação convencional. E aí, assim, vem um monte de possibilidades, né? Então, ele faz uso de ômega 3 e 6, ele faz alimentação natural com suplementação, ele toma 2 fitoterápicos, ele toma quântico, ele usa homeopatia. Eu comecei ontem, tá aqui também, ó, comecei floral, ponho na água. Então, gente, eu faço um combo porque eu prefiro prevenir do que remediar. Mas imagina quando chega um animalzinho pra gente e aí vem o Chico tá falando, é verdade esse bilhete. E é mesmo, porque vem um monte de coisa que você fala, gente, elas vão enlouquecer a gente. Então, eu não sei como abordar diferente, mas a nossa angústia aqui, nossa ânsia, é de oferecer mais coisas possíveis que possa trazer o resultado que vocês estão precisando e que possa vocês olharem hoje um animal e daqui um mês outro animal. Muito mais saudável, muito melhor de qualidade de vida. E as pessoas que são persistentes encaram essa com a gente, né? E falam, não, vou ouvir o que essas loucas têm pra dizer. Normalmente tem esse relato. Não, meu animal melhora, o meu animal teve qualidade de vida, o meu animal se manteve comendo até o dia que faleceu, por exemplo. Ou não, eu tinha um animal com esses problemas e logo depois eu vi uma melhora. Então, a nossa ideia, gente, chegou aqui um animalzinho de 2 anos. A gente dá lá um monte de orientação, aquela lista enorme. Por quê? Porque vamos prevenir, dá pra fazer um monte de coisa, tem suplemento muito legal, tem coisa muito boa.
Então me dá aquela angústia de, meu Deus, mas por que que... E o louco que chama as loucas? Então assim, vamos prevenir essa angústia que eu tenho. E eu passo isso para as meninas, então as meninas também trabalham dessa forma. Então às vezes vocês chamaram a gente porque o animal tá mancando, né? Bom dia, Érica. Vocês chamam a gente, o animal tá lá, claudicando, não apoia a pata. A gente chega e fala assim, nossa, você viu o estado do dente do seu animal? Precisa limpar, porque o tártaro causa isso, que causa aquilo, que causa aquilo. E aí a pessoa olha pra gente tipo, nossa, olha essa aí querendo vender creme dental. Só que não é isso, gente, é porque é de verdade. Se passar muito tempo, aquela claudicação é um problema só, né? Mas vão vir outros daquele tártaro que você não tá vendo, porque você tá preocupado com a pata, e o teu animal não é só a pata, ele é tudo, ele é aquela boca cheia de tártaro, que é o tema aqui da semana que a gente tá falando de saúde bucal, e já vou desligar com vocês e vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. Mas é isso, essa ânsia de querer transformar a medicina, não espera acontecer, porque vai ficar mais caro. Eu tenho uma paciente aqui, aí eu não vou dizer nomes, ela tá agora com 17 anos, se não me engano, 16, 17 anos, e assim, os tutores passam por uma dificuldade financeira muito séria, né? Enfim, todos nós estamos passando por dificuldades financeiras e eles também. E a cachorrinha, ela tem epilepsia, ela tem talvez uma neoplasia no cérebro, que seria um tumor, não sabemos, porque não temos o exame comprovatório. Ela tem uma disfunção cognitiva bastante grave, ou seja, aquele Alzheimer já muito persistente ali, muito visível, né? Não dorme direito, vocaliza, já usa fraldinha e a tutora se dedica o tempo todo e tudo mais. E eles são uns que a gente já até chegou a conversar, gente. Talvez seja o momento da gente rever o tratamento gente, não posso falar não. Então, falar de rever o tratamento da cachorrinha e tudo mais. E eles disseram, não vamos parar. E por que eles falam isso, de não vamos parar? Porque eles são malucos? Não, porque eles veem que quando eles procuraram o nosso tratamento, há anos atrás, a cachorrinha era uma. Hoje, cheia de fitoterápicos, cheia de quânticos, porque ela faz uso de diversos quânticos, de diversos fitoterápicos. Ela recebe 2 profissionais da nossa equipe por semana e vai fazendo esse acompanhamento. A cachorrinha, ela tá bem. E a semana passada foi, se não me engano, que eu conversei com a tutora, e a tutora falou pra mim, Juliana, quando a gente não faz o tratamento ou a gente espaça, acontece alguma coisa que ela precisa, por exemplo, ser internada. E aí numa internação a gente não tá falando só de valores mais altos, né? A gente tá falando da separação ali do animal que vai ficar internado e vai ter que receber outro tipo de auxílio. A gente tá falando do animalzinho às vezes ficar sem comer por ficar chateado fora da casa. Então, assim, são diversas coisas que se a gente prevenir mais, a gente vai ter que remediar menos. Isso é muito claro, né? E aí tem um comentário aqui da minha mãe falando de prevenir, evitar gastos maiores no futuro e um sofrimento menor. Aqui nós somos loucas na prevenção, né? Então, a gente faz milhares de coisas. E quem fica aqui meia hora, eu queria um dia filmar, gente, a minha casa. Porque os meus pais tomam, sei lá, 10 quânticos cada um. Aí eles tomam pelo menos 2 a 3 fitoterápicos. Aí faz acompanhamento com o homeopata. Aí fazia acupuntura, parou a acupuntura na época da pandemia, né? Eu continuei por um tempo, mas santa de casa não faz milagre. Eles não curtem muito ser agulhados por mim. E, enfim, a gente faz tudo para prevenir. Porque não existe, na minha opinião, coisa mais dolorosa, sensação mais dolorosa do que você ter ali um ente querido internado, passando por uma dificuldade, uma situação difícil, ou um animalzinho que você olha e fala, putz, eu podia ter feito mais, né? Então, a Manu tá falando, faz uns bastidores. Eu queria muito, Manu, gente, eu preciso de ideias para filmar aqui o nosso dia a dia, que é uma loucura. Mas eu preciso dividir mais com vocês.
E assim, né, a gente tem que falar pro Instagram que porre que é aquele negócio de gravar o stories e só aceita alguns segundos e fica cortando toda hora e a gente tem que juntar tudo. Fico super confusa, não tenho facilidade alguma com a tecnologia. Então, às vezes eu gravo até menos por causa daquilo. Eu aceito todas as sugestões, viu? O Chico comentando aqui, né? Acho que o trabalho de vocês tem esse desafio de transformar a consciência dos tutores para esse ponto da prevenção. Fora o lance de ser algo natural. O Chico tem toda a razão. O nosso desafio aqui é diário, né? De transformar a mente das pessoas. A nossa cultura vem assim, eu só vou no médico quando eu tô mal. Eu só vou no médico quando eu tô passando mal. Eu só procuro e as pessoas respondem isso, né? Tá o animalzinho, tá indo no médico, né? Tá tendo um acompanhamento do médico veterinário? Não, pra quê? Ele não tem nada. Então, assim, o não tem nada é porque não procura, né? Porque já dizia o ditado, quem procura acha. Então, quando a gente busca, a gente consegue fazer uma prevenção e manter o animal muito bem. E aí, assim como os animais, a minha filha previne para não sofrermos futuramente. A minha mãe dando os relatos. Isso não é tão lindo assim não, tá, gente? Ninguém gosta de ficar tomando mil coisas toda hora e fazendo e acontecendo. Então, fácil não é fácil, não é mesmo. Mas a gente vê na prática muitos resultados. Então, o meu pai é diabético há mais de 20 anos. O meu pai não toma insulina. Já tomou insulina. Quem que vocês conhecem que entrou na insulina e saiu da insulina? Isso é muito difícil, né? A gente normalmente não vê isso. A gente vê, ele toma fitoterapia, toma quântico, aumentou um pouquinho a glicemia, extrapolou na alimentação, vai lá e toma. Então, eu tô falando aqui de uma diversidade de técnicas para vocês, porque a gente engloba tudo, e para que vocês não fiquem assustados. O pessoal que conhece a gente, que são os defensores de causa, gente, eu não pago nada para eles, aliás, não tô podendo pagar nada, né? Mas os nossos defensores aí, que eu só tenho a agradecer, né? A Adriana, o Chico, a Manu, estão sempre aqui com a gente, falando disso e ressaltando isso. Mas às vezes a gente chega na casa de vocês e a gente olha lá aquele animalzinho 12, 13, 15 anos e que não tem aquele acompanhamento e que tem tanta coisa para fazer na vida daquele animal para que ele tenha uma qualidade de vida, uma vida melhor e para que ele viva mais. Eu me desespero e sim, eu mando logo aquela lista. Meninas, mandem a lista, falem para eles e muita gente fala, gente, elas surtaram. Mas não, são ali 12 anos, 13 anos de coisas que poderiam ter sido feitas. É por isso que a gente se desespera. O Chico lá, Ju Futebol Clube. Mas eu só tenho a agradecer mesmo por vocês. Muito, muito mesmo. A Manu falando, não tem nada pior que o nosso bichinho internado longe de casa. Nossa, gente, é um aperto terrível, você não sabe como tá. Eu tenho uns privilégios, né, que as amigas são todas veterinárias, então fica internado lá com elas e eu tenho, claro, total acesso. Mas até por ser veterinária também. Mas, gente, você olhar e a caminha tá vazia à noite, ninguém merece, né? E tá terminando a live, A Manu tá falando que os stories dela é sempre de bastidores. Manu, eu sempre vejo os seus stories. Tenho muita dúvida de como que você faz aquilo. Porque eu não sei se é um apoio. Me conta no particular, porque eu não sei fazer aquilo. Mas sim, preciso fazer mais bastidores. Gente, tem 1 minutinho e meio para encerrar. Mais uma vez, muito agradecida por vocês estarem aqui. Semana que vem a gente volta falando de algo que eu ainda não sei o que é, aceito sugestões. Vou deixar a live aqui salva direitinho para vocês. Beijos então, bom dia para nós.